Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus sejam com todos nesta noite. Aqui estamos mais uma vez para cultuar ao Senhor, engrandecer e exaltar o nome dEle, porque Ele é o nosso Deus e a Ele nós damos glória nesta noite. Quero dizer a você que convide a sua família neste momento a buscar um lugar na sua sala, no seu escritório ou até mesmo no seu quarto, onde você estiver vendo esse vídeo e cultuando conosco para engrandecer o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia, se prepare para louvar e adorar ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de capítulo 20, nesta noite, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Concede-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Pai amado e adorado Deus, nós te engrandecemos nesta noite e glorificamos o teu santo nome. E te pedimos, fala conosco nesta noite. Move sobre os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Leva-nos, ó Deus, ao entendimento da tua palavra, Senhor. Fortalece-nos, vivifica-nos e edifica-nos. Alimenta-nos, ó Deus, através da tua palavra. Permita, Senhor, que neste momento tenhamos a plena comunhão contigo, Senhor. Ainda que longe, Senhor, das quatro paredes da igreja, mas unidos, Senhor, em um só corpo, pelo teu Espírito Santo, nós te clamamos agora. Ouve-nos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você pode estar assentado, pode ficar de pé, pode se ajoelhar. Fique à vontade no seu lar, porque nós temos liberdade na presença do Senhor. Amém? Nós te adoramos, Deus, e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, nesta noite. Toca-nos, Espírito Santo de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós te adoramos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor, toda a honra, todo o poder nesta noite, Senhor. Nós colocamos os nossos corações, Senhor, diante do Teu trono da graça, Senhor. Nos derramamos na Tua presença e te clamamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós neste momento, Senhor, em nossos lares, e toca-nos, ó Deus, profundamente, Senhor. Toca-nos, Senhor. Oh, Pai querido, faz cair, Senhor, diante dos nossos olhos, Senhor, aquilo que tem nos impedido, ó Deus, de adorar o Teu santo nome e engrandecer-te nesta noite, Senhor. Oh, Pai querido, toca-nos, ó Deus, para que possa fluir, Senhor, dos nossos corações um verdadeiro louvor a Ti, Senhor, uma adoração perfeita, Pai. Nós Te clamamos, incomoda os nossos corações, Senhor. Oh, Pai querido, nós queremos Te adorar. Nós queremos Te exaltar, Senhor, porque sabemos, Senhor, que somente o Senhor é digno, Senhor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, e adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome dele. Aleluia. Há uma canção antiga que me veio ao coração agora, e que
nos traz algo muito poderoso neste momento. Louvar ao Senhor e engrandecer, não importa as circunstâncias. Diga, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por este momento que Ele tem nos proporcionado. Quero meditar na palavra do Senhor com você nesta noite. No texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, algo extremamente maravilhoso que eu creio que vai tocar o seu coração nesta noite. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim o texto: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai amado e adorado Deus, nós colocamos mais uma vez os nossos corações na Tua presença agora, Senhor. Te clamamos, ó Espírito Santo, vem falar conosco.
nesta noite. Alimenta-nos através da Tua palavra, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos resistir nesses dias, Senhor. Para que possamos, ó Deus, perseverar na Tua palavra, Senhor. Para que possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua vontade, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. É interessante que, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos a percepção de que existem diversos lugares no mundo. Para onde você quiser ir, há sempre uma rota, há sempre um caminho a seguir. Entretanto, sempre há riscos na caminhada. Riscos de se perder ao longo da trajetória. Por exemplo, podemos sair do caminho sem perceber. Ao longo dessa caminhada, de repente, quando você percebe, você saiu da rota, saiu do caminho que você havia proposto. Podemos, muitas vezes, não ter saído do caminho, mas estarmos caminhando na direção errada. Daquilo que foi proposto nos nossos corações. É como se eu propusesse no meu coração sair de Paulínia e ir a São Paulo. E quando eu chegasse na Bandeirantes, eu desse uma parada por um motivo qualquer e de repente eu voltasse a caminhar, mas não no sentido a São Paulo, no sentido de retorno a Paulínia. Muitas vezes isso nos acontece na caminhada. Nós traçamos um plano, traçamos um caminho e de repente, quando percebemos, nós estamos na direção errada. Muitas vezes, nesse caminho, nós podemos não simplesmente estar caminhando na direção errada ou sair do caminho, mas muitas vezes podemos estar no caminho, mas numa situação de parada, por algum motivo que muitas vezes nós não sabemos explicar. O fato é que a caminhada existe, o caminho já foi traçado para as nossas vidas. O que resta saber é onde nós nos encontramos nesse caminho. Diversos fatores podem proporcionar essas coisas que nós comentamos. Fatores como o mau planejamento dessa caminhada, dessa viagem, desse caminho. Outro fator que pode influenciar é por não conhecer bem o caminho. Podemos nos perder se não conhecermos bem o caminho. Ou até mesmo situações que nós não esperamos ao longo do caminho. Intempéries, situações difíceis, condições adversas que podem nos confrontar e podem nos parar, podem nos fazer sair do caminho ou podem nos fazer recuar. Esse é um fato interessante que nós precisamos ver constantemente. Paulo conhecia muito bem a rota na qual ele estava para Damasco. Ele conhecia as dificuldades que ele poderia enfrentar ao longo daquele caminho, deserto. Ele e seus homens estavam desejando ardentemente alcançar o objetivo, que era chegar a Damasco. Isso é um fato inegável que nós precisamos entender neste momento. Mas durante esse caminho, algo inesperado aconteceu. Algo que ele não imaginava aconteceu. Paulo ouviu a voz de Jesus. Alguns desses detalhes eu quero compartilhar com você nesta noite. Não quero me ater muito, não quero me prolongar muito, quero ser breve, mas quero pedir que o Espírito Santo toque profundamente o seu coração através dessa mensagem nesta noite. Primeiro ponto que impactou o caminho de Paulo. Uma luz brilhou ao seu redor, como diz o verso 3. O verso 3 diz assim: seguindo ele, estrada afora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. A glória de Jesus é manifesta nesse momento de forma tão maravilhosa que os homens que com ele estavam ficaram emudecidos. Silenciaram-se por completo, totalmente apavorados, porque ouviam uma grande voz, mas não via absolutamente ninguém naquele lugar.
Deixa eu perguntar para você nesta noite. Você já imaginou ser surpreendido pela glória de Jesus? Uma luz envolveu você e uma forte voz fala aos seus ouvidos. O fato é que cada um de nós já tivemos uma experiência com Jesus. Claro que não foi com tal intensidade, mas nós sabemos bem como é isso em nossos corações. No entanto, vemos muitos que afirmam tal experiência e retornam à prática do pecado. Não quero entrar aqui em questões teológicas, de forma alguma, porque nós tomaríamos muito tempo. Não é esse o meu objetivo. Mas quero trazer à memória a nossa conversão. E quero convidar você neste momento a se lembrar exatamente do momento da sua conversão. Como se deu. Como você se encontrava naquele momento. Como que isso aconteceu na sua vida. Eu quero que você pense neste momento, né, e veja como você era antes de se converter. Como você agia, como você pensava, como você enxergava a igreja. É da mesma forma que hoje? Quero crer que não. Algo aconteceu na sua vida que transformou o seu coração, transformou a sua mentalidade, transformou as suas ações, transformou a sua forma de ver, de ouvir, de falar e de pensar a respeito de todas as coisas. Para Paulo, uma luz brilhou ao seu redor e penetrou seu coração de forma que permaneceu acesa até a sua morte. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é isso que acontece conosco. Jesus penetra os nossos corações e algo tão impactante acontece de forma que nós não conseguimos abrir mão dele mais. E nós levamos isso conosco para toda a vida. Uma luz brilhante, uma luz que afasta todas as trevas. Uma luz que nos deixa completamente impactados pelo poder de Deus. Esse é Jesus agindo em nossas vidas. Esse é Jesus falando em nossos corações. É Jesus trabalhando em nossas vidas. É uma luz. É uma luz através da sua palavra. Através do seu Espírito Santo. Através do seu sacrifício naquela cruz. Ele resplandece em nós e através de nós. Um outro detalhe interessante deste texto se encontra no início do verso 4. A parte B do verso 4 diz assim: caiu por terra. Vai dizer: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo por terra. Eu procurei o significado dessa expressão por alguns instantes e achei incrível o que eu consegui encontrar em uma pesquisa aqui e outra ali. Caindo por terra traz a expressão, a ideia de sendo derrotado. Uma pessoa, quando é derrotada, ela cai por terra. É uma expressão que traz um sentimento de humilhado. Aquele que cai por terra, ele está se humilhando. Está se humilhando. Ele traz uma expressão de rebaixamento. O fato de cair, eu estou me rebaixando. Quando nós olhamos para toda essa expressão, a gente começa a entender, a meditar e fazer uma aplicação para os nossos dias. E a primeira questão que veio ao meu coração foi algo tremendo. Para servirmos a Deus, nós precisamos ser rebaixados. Pois Ele é a única autoridade sobre as nossas vidas. Não há como nós competirmos com o poder de Deus, com o poder de Jesus. Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor e nós somos apenas servos. É algo interessante que nós precisamos saber, porque muitas vezes nós nos colocamos em posição de exigir algo de Jesus, do nosso Deus. Nós queremos exigir, nós queremos decretar, nós queremos fazer coisas que não estão
sob a nossa autoridade. A Ele pertence o poder, a Ele pertence a glória, a Ele pertence toda a terra e todo o universo, e não a nós. Quando nós nos posicionamos dessa forma e queremos tomar essa posição de autoridade do Senhor Jesus, tomar as rédeas das nossas vidas, então nós perdemos. Nós precisamos vivenciar sempre a questão e entendermos que para isso nós devemos viver uma vida de humilhação, de rebaixamento diante de Jesus. Precisamos entender a nossa posição dentro dessa hierarquia. Como diz a palavra, Ele é o nosso general, o único general. Nós precisamos entender essa questão. Jesus é o general, o único general. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Por isso nós cantamos: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele toda a adoração, e não a nós. Como diz o salmista no Salmo 115, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. Outra coisa que nós percebemos e precisamos entender, né? Que para sermos cheios de Jesus, cheios do seu Espírito, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos rebaixar, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. É impossível sermos cheios de Deus se estivermos cheios de nós mesmos. Há uma batalha muito grande que nós vivemos todos os dias, uma batalha contra o maligno, contra Satanás, o inimigo de nossas almas. Mas também há uma outra batalha muito grande, o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, a nossa própria capacidade de fazer e de entender as coisas, muitas vezes nos leva a tirar as rédeas da mão de Deus e tentar agir com os nossos próprios punhos, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, segundo as nossas experiências ou experiências de outros que nós ouvimos, e então nós queremos tomar posição e dizer: é isso que nós vamos fazer, é dessa forma, é daquela forma. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Deus é quem dirige as nossas vidas. É Deus. Em primeiro plano, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes precisam ser colocadas diante de Deus. Ah, pastor, mas eu falo e Deus não responde. Será que é Ele que não está respondendo ou é você que não está ouvindo? Precisamos avaliar. Não, eu estou ouvindo, sim, estou consagrando, estou ouvindo. Então, se Deus não respondeu, é porque ainda não é o tempo que você precisa. Aguarde. Muitas vezes Deus se silencia para nos ensinar a esperar nele, a confiar nele. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisamos confiar, precisamos entregar completamente, e para isso é necessário nos esvaziarmos de nós mesmos. É interessante que o apóstolo Paulo, caindo por terra, logo em seguida o texto vai dizer que ele não comeu e não bebeu durante 3 dias. Na escuridão, porque ele ficou cego. Na escuridão, sem comer e sem beber. O que Paulo estava fazendo? Esvaziando-se de si mesmo. Limitando os seus sentidos físicos para que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Nós precisamos entender essas questões. Cair por terra, nós precisamos nos rebaixar, nos humilhar e entender que há uma hierarquia e que nessa hierarquia o nosso general é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Soldado nenhum toma ação sem uma ordem direta do seu general, do seu comandante. Nós devemos nos posicionar da mesma forma, crendo que Ele vai nos dar a direção, por pior que pareça a situação. Ah, mas nós vamos morrer. Soldados morrem na guerra, é fato. Mas morrem com honra e são gloriados ou
recebem a glória devidas às suas medalhas. Se nós morrermos em Cristo Jesus, por obedecer a sua palavra, creio e creia você também, seremos glorificados. Glorificados. Receberemos aquilo que Deus tem para nós. Coisas que diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração humano aquilo que Deus tem para nós. Creia. Simplesmente creia e verás a glória de Deus. Um outro detalhe que o texto nos traz, ainda no verso 4, lá no finalzinho, vai dizer, e ouviu uma voz. O texto vai dizer, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ouvindo a voz, reconheceu nela autoridade. Reconheceu nela autoridade, divindade, e respondeu, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Sem questionar em nada, Paulo segue as ordens dadas por Jesus. Ele não faz nenhum questionamento. Isso é reconhecer a autoridade que está acima de nós. É reconhecer a voz que nos fala. É reconhecer o poder e a autoridade. A pergunta que eu te faço é, qual é a voz que tem falado ao seu ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Será que tem sido realmente a voz do Senhor? E se você crê que é a voz do Senhor, por que muitos têm questionado aquilo que Deus tem falado? Eu questiono porque falou através do pastor, ok? Muito bem. Mas segundo a palavra de Deus, o pastoreio não foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Não foram os pastores chamados pelo Senhor Jesus Cristo? Mas o senhor sabe que tem muitos pastores aí que não falam essas coisas. Ok, concordo com você, mas se esses pastores não estão lá com essas coisas todas e não estão falando segundo a verdade e segundo aquilo que o Senhor quer que fale, você estando em Cristo Jesus não deveria ouvir a voz de Deus? Nós precisamos dos nossos ouvidos em Cristo Jesus. Nós precisamos consagrar as nossas vidas. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que quando Ele falar aos nossos ouvidos não haja confusão. Possamos reconhecer a voz e a autoridade de Jesus em nossas vidas. Sabe que dia após dia, semana após semana, eu tenho estado na igreja, tenho andado com os irmãos, tenho visto muitas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, questionando o que a própria palavra diz. Não estou dizendo que estão questionando o que os pastores estão dizendo. Mas muitos se levantam contra a palavra e dizem, o que será que isso aqui estava querendo dizer? E começam a dizer coisas que não estão lá. Nós precisamos atentar para estas coisas e atentar os nossos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, reconhecer a voz do Espírito, reconhecer a voz de Jesus Cristo, a sua direção e partirmos sem questionar, por pior que seja a ordem que Ele esteja nos dando. Precisamos crer. Precisamos crer. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver ordens absurdas que Deus deu aos seus homens e que estes creram e executaram as suas ordens sem questionar absolutamente em nada. Nós vamos ver a posição de Moisés, à sua frente o Mar Vermelho, à sua retaguarda o exército de Faraó, sem nenhuma expectativa de fuga, sem nenhuma condição de luta. Moisés ora ao Senhor e o Senhor lhe dá uma ordem. O Senhor diz, pega o teu cajado e toca as águas e diga ao povo que marche. Em nenhum momento você vai ver o texto se referir que Moisés questionou essa ordem, ou que Moisés ficou com o coração angustiado, ou que não, Moisés simplesmente foi lá e cumpriu aquela ordem que aos nossos olhos parecem ser absurdas. E o mar se abre
e o povo passa a pés secos. O povo está com sede no deserto e Deus manda Moisés tocar a rocha para que a água flua. Moisés fere a rocha, desobedecendo a Deus, mas ainda assim Deus manifesta o seu poder e a água flui. Nós vemos Josué, que ao chegar à terra prometida, o seu primeiro obstáculo é Jericó, e ele ora ao Senhor, e o Senhor olha para ele e diz assim: olha, você vai lá, você vai dar uma volta todos os dias, durante 7 dias, lá na cidade, e ao 7º dia você vai dar 7 voltas e vai bradar e o muro vai cair. Josué não questiona a sua ordem. Não, de forma alguma. Cumpre à risca aquilo que Deus havia falado. Nós precisamos, meus queridos irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus e, sem questionar a Deus e a sua palavra, partirmos para cumprir aquilo que Ele tem nos ordenado. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes o Senhor nos coloca em posição de dificuldade. Dentro da igreja, muitas vezes. Mas será que é porque Ele não está ali? Ou será que é porque Ele não está movendo sobre as nossas vidas naquele lugar? Ou será que é porque o Senhor está tratando individualmente com cada um de nós? Qual deve ser a nossa posição diante de Deus? Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Jesus está conosco todos os dias, porque essa foi a promessa que Ele nos fez no capítulo 28 de Mateus. No capítulo 18, no verso 20, ele diz assim: por onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você vai dizer: pastor, mas esse aí é um contexto de juízo, que Deus estava aplicando um juízo. Ok, ainda que num contexto de juízo Jesus está presente, será que Ele não estaria presente na comunhão dos santos, como Ele sempre se propôs a estar? É óbvio que sim. É claro que sim. Paulo creu. E se não tivermos fé para crer como o apóstolo Paulo creu, então estamos perdidos ainda no caminho de Damasco. Ainda não encontramos com a luz que transforma vidas. Sabe por quê? Porque sem fé é absolutamente impossível de agradar a Deus, como diz o capítulo 11, verso 6 de Hebreus. Não há como agradar a Deus sem crer. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a crer nesta palavra ministrada ao seu coração. Sei que o Senhor Jesus já mudou a sua vida, já falou ao seu coração em muitas vezes. E creio que Ele tem feito muitas coisas. Mas eu quero chamar você a uma reflexão do ponto do caminho em que você está. Qual é o ponto deste caminho de Damasco, que Paulo partiu de Jerusalém para Damasco ao encontro de Jesus? Que ponto você está? Talvez o ponto que você esteja seja um ponto que você ainda não viu a luz e não se encontrou com Jesus. Talvez o ponto que você esteja seja o ponto que você encontrou com Jesus e foi impactado. Ou talvez o ponto que você se encontra já é em Damasco, na escuridão, sem comer e sem beber. Ou quem sabe, nessa caminhada para a glória, o seu ponto hoje seja o ponto em que Paulo parte para pregar o evangelho e plantar igrejas e cumprir as ordens de Jesus sem questioná-lo. Enfim, seja qual for o ponto que você se encontra, eu quero orar com você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é por acaso que você está cultuando nesta noite e ouvindo esta palavra. Você está ouvindo porque o Espírito Santo te chamou para falar ao seu coração. Feche os seus olhos aí onde você está.
Pai amado e adorado Deus, nós te exaltamos nessa noite, engrandecemos o teu santo nome, Pai querido, e te pedimos, manifesta o teu poder de forma sobrenatural, Senhor, em cada vida, onde quer que esteja neste momento, que o teu Espírito Santo possa tocar esses corações e que a tua palavra ministrada, Senhor, venha fazer, ó Deus, algo impactante em cada uma dessas vidas, que o entendimento da tua vontade caia sobre cada vida, Senhor, que está vendo esse vídeo neste momento, e transforme a sua vida, leve ao entendimento do ponto do caminho onde ele está e lhe mostre um novo alvo, Senhor. Assim, Pai querido, nós oramos nesta noite gratos, porque sabemos que o teu Espírito Santo é conosco. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Nós cultuamos pela internet nesses dias, mas cremos que logo em breve estaremos juntos para nos abraçarmos, para acolhermos uns aos outros, para ouvir a voz de cada um. Tenho saudades dos nossos cultos, dos nossos cânticos juntos, dos abraços, né? Tenho saudades das conversas, mas creio que logo, logo o Senhor nos colocará junto de novo. E também creio que estaremos fortalecidos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta noite.